Como o primeiro vídeo deste quadro novo aqui do canal foi um grande sucesso, eu volto aqui hoje com vocês para continuar contando a história de personagens históricos. E o escolhido da vez é o J.J. Jameson, o editor-chefe, o dono do Clarim Diário e, é claro, o chefe do Peter Parker, o nosso eterno Homem-Aranha. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Em julho, naquele mês maluco que eu tava trazendo vídeo todo dia para vocês, eu comecei um quadro novo aqui no canal contando a história, por exemplo, da equipe Rocket do Pokémon. Vocês curtiram saber um pouco mais do trio Jesse, James e Meow e pediram para eu continuar trazendo aqui histórias de personagens, e por isso aqui estamos. Hoje, John Jonah Jameson, ou simplesmente, para os mais íntimos, J.J. Jameson, que é muito mais do que simplesmente o cara que fica cobrando as fotos do Homem-Aranha para o Peter Parker, mas para muitos ele é um grande vilão. Isso fica muito claro, galera, para quem acompanha o Homem-Aranha nos quadrinhos. Mas, nos cinemas, que acho que é mais popular para todo mundo, o ator J.K. Simmons foi uma ótima escolha, mas eles pegaram uma veia mais humorística do personagem, menos vilanesca. Mas, de qualquer forma, seja nas HQs, nos quadrinhos ou nos filmes, uma coisa é clara. O Jameson usa o Clarim Diário, o jornal, para difamar o herói, querendo influenciar a opinião das pessoas contra ele, como se fosse um criminoso, falando assim, o Homem-Aranha é um vilão, é um criminoso, é um bandido. Agora eu vou começar então a contar a história dele desde o começo, desde a infância. Mas antes, você precisa deixar aquele like esperto, tá ligado? Aquele like maroto, sabe? Se inscreve no canal também e aciona o sininho caso você ainda não tenha feito isso. Beleza? Bora então começar essa história que tem praticamente duas partes. Antes do Homem-Aranha aparecer e depois do Homem-Aranha aparecer na vida do Jameson. Então, vamos lá. Filho de Betty Jameson, o John Jonah Jameson, ele foi criado pelo tio e também padrinho, o David, que era um cara assim, que ele era um condecorado veterano do exército americano e que abusou do Jameson na infância. Por conta disso, gente, o personagem tinha o costume de dizer as seguintes frases. A primeira, ninguém é um herói todo dia da semana. E a segunda, até mesmo os heróis de verdade não são heróis o tempo todo. Aí, gente, o Jameson, com o passar do tempo, ele se tornou um jornalista e ele começou como repórter do Clarim Diário. Após algum tempo, o JJJ conseguiu se tornar o dono do jornal, por conta de alguns ganhos que ele teve ao longo da carreira, e também por causa da herança da sua família. Ele ajudou, então, a revitalizar, melhor dizendo, o jornal, e mudou até a sede dele para um edifício em Manhattan, em Nova York, e acabou chamando o edifício de Edifício Clarim Diário por causa do nome do jornal. Por muito tempo, o Jameson ele usou o jornal para apoiar grandes grupos minoritários, o movimento também de direitos civis dos Estados Unidos e para enfrentar também o crime organizado da cidade, que era comandado pelo Rei do Crime, que chegou até a ordenar a morte, a execução do Jameson, e por muito pouco ele quase não morreu num desses episódios. Mesmo assim, ele não se intimidou, ele não ficou com medo e continuou nessa cruzada contra esses criminosos aí, comandados pelo Rei do Crime, que também é um personagem bastante conhecido aí, também do Demolidor e também do Homem-Aranha, um grande vilão aí. E até aí, se a gente for ver, o Jameson estava com ideais legais. Só que aí surgiu o Homem-Aranha. E o JJJ logo se tornou conhecido pelos ataques que ele começou a fazer contra o herói, produzindo artigos de opinião e editoriais publicados dentro do jornal Clarim Diário.
E a ideia era sempre manchar a reputação do herói, falando que, por exemplo, ele era um bandido, ele era um criminoso. Essa birra que o Jameson pegou contra o Homem-Aranha ficou ainda mais evidente no dia em que o Homem-Aranha salvou o John, né, que era o filho do Jameson, de um acidente em um módulo espacial, já que ele era um astronauta. Ao invés de agradecer ao Homem-Aranha, ele usou o jornal para afirmar veementemente que o responsável pelo acidente tinha sido o Homem-Aranha. E algum tempo depois, né, desse episódio, ele acabou contratando o próprio Peter Parker para ser o fotógrafo do jornal, sem saber que o Peter era o Homem-Aranha. Pega essa informação, essa é conhecida de todo mundo, né? Mas guarda isso daí na manga para daqui a pouco. Aí depois, né, apesar de todo esse ódio que ele tinha contra o Homem-Aranha, ele deixou claro em vários momentos que ele não era contra os heróis, né? Ele gostava dos heróis que trabalhavam ao lado do governo, como é o caso, por exemplo, do Capitão América. Deixando claro que assim, o problema dele era contra esses heróis que atuavam como uma certa espécie de vigilantes noturnos, diurnos, enfim, tanto faz, mas que não tinham essa autorização do governo para atuar. O JJ teve também envolvimento na criação, por exemplo, do vilão Escorpião, vilão do Homem-Aranha, o que fez ele até abandonar o posto de editor-chefe do Clarim Diário quando ele foi chantageado pelo Duende Macabro, que é outro vilão do Homem-Aranha. Então você pega aí o tamanho das coisas que o Jameson acabou fazendo para tentar derrubar o Homem-Aranha. E durante aquela famosa história da Guerra Civil, né, que também foi adaptada para os cinemas, o JJ Jameson, ele pediu para que os seus empregados, né, os seus jornalistas, as pessoas que trabalhavam no Clarim, que apoiassem o ato de registrar os super-heróis, justamente por conta da postura do Clarim Diário, essa postura que ele sempre teve, por exemplo, contra o Homem-Aranha, que não era registrado. O herói foi persuadido, então, o Homem-Aranha foi persuadido a se desmascarar em frente ao público e revelar para todo mundo, para todo o planeta, que o Homem-Aranha era o Peter Parker, que eles eram a mesma pessoa. E aí pega o Jameson, que ficou em choque quando descobriu isso daí, né? Que um dos seus empregados era o Homem-Aranha, o cara que ele mais detestava em todo mundo. A revelação fez o Jameson se sentir super traído e até humilhado, já que ele sempre teve uma ligação muito próxima com o Peter e comprava todas as fotos dele, mesmo aquelas que ele não gostava muito, mas ele comprava para ajudar o Peter de certa forma, certo? E apesar de ver o seu empregado apoiando o ato do registro, ele quis processá-lo por fraude e queria até que ele devolvesse todo o dinheiro que o Jameson tinha pago até aquele momento para ele em fotos. No entanto, o que aconteceu? Isso não era possível, porque assim, o governo deu anistia, ou seja, perdoou todos os erros do Peter e dos outros heróis que tinham assinado o tratado, o ato, né, de regularização dos heróis. E assim, né, gente? Toda essa história é baseada nos quadrinhos. Então, para quem lê quadrinhos e conhece mais a fundo a história mesmo do Jameson. Nos cinemas, como eu até já disse um pouco no comecinho do vídeo, na introdução, é um pouquinho diferente, né? A forma como eles representam o Jameson com o J.K. Simmons, que assim, esteticamente é a cara do personagem e até de personalidade, tem muito a ver. Mas nos filmes, né, nos filmes tanto do Tobey Maguire, principalmente do Tobey Maguire, no UCM não deu a gente ainda para pegar qual que vai ser a do Jameson, mas principalmente no Tobey Maguire, né, na trilogia com o Tobey Maguire, a trilogia do Sam Raimi, a gente percebia, ele era mais uma descontração, uma parada mais de humor. Né? E funcionou super bem, apesar de descaracterizar um pouco essa vilania do personagem dos quadrinhos. Agora, no UCM, ainda não deu para pescar muito, porque foi só uma participação nos pós-créditos, né? Numa cena pós-créditos do filme Homem-Aranha Longe de Casa, mas já deu para pegar
que aparentemente ele vai ser uma pedra um pouco mais incômoda do que nos filmes do Sam Raimi. Vamos observar como vai ser isso daí. There you have it, folks. Conclusive proof that Spider-Man was responsible for the brutal murder of Mysterio. Pro final do ano que vem a gente deve ter um novo filme do Homem-Aranha, se não acontecer mais nenhum grande atraso. E a chance do Jameson aparecer com mais tempo e tal é muito grande. Até porque a gente sabe que agora sim a identidade secreta do Homem-Aranha também foi revelada lá no UCM. Vamos ver como que eles vão fazer para isso daí ser um pouco abaixado, sumido, esquecido. Vamos ver como que isso vai funcionar. Mas a gente imagina assim que a gente vai ter mais Jameson no UCM com o J.K. Simmons e tá todo mundo adorando essa ideia. Beleza, gente? Assim como eu vou adorar a ideia de você dar o seu like aqui agora pra mim, se você ainda não fez isso, de você se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar esse conteúdo com mais gente, conhece mais gente que curte o Homem-Aranha, seja nos cinemas, nos quadrinhos, enfim, curte o Jameson, adora o Jameson, então já compartilha para essas pessoas. Tá esperando o quê? Só copiar o link e mandar no seu WhatsApp, postar nas suas redes sociais, postar nos seus stories e me marcar lá na @j.m.carneiro. Eu vou adorar, você pode ter certeza. Eu vou repostar e vou conversar com você lá. Beleza? É isso, gente. Um grande abraço a todos e tchau!